Oi! E aí? Mais uma vez mudamos o cenário, mas eu preciso dizer que aqui é um quê? Um espaço de experimentação, então vai ser assim. Mas hoje eu vim falar das minhas leituras de fevereiro. Não foram muitas leituras, mas foi mais do que em janeiro, mas também dane-se a quantidade. Eu li o total de 7 livros, certo? E eu vou começar falando do primeiro que eu li, que foi Belo Desastre. Eu acho interessante porque esse título, ele é muito... Há quem faça trocadilhos, né? Inclusive, eu faria também. Eu preciso dizer que eu sinto que eu fui muito enganada nessa sinopse, porque assim, ela diz logo de cara, como é? Abby Albernatty é uma boa garota. Ela não bebe, nem fala palavrão e tem uma quantidade não sei o que de cardigans no armário. E isso é uma mentira descarada, porque a mina fala palavrão e bebe sim, tá? Eu não sei qual é o problema, gente, falar que a mina, a protagonista lá, bebe e fala palavrão. Essas sinopses que querem, assim, enganar você. Nós vamos conhecer a Abby, que bebe sim e fala palavrão. E ela vai conhecer numa luta, assim, aquelas lutas que acontecem, que são meio secretas, que as pessoas se encontram pra se bater. Ela vai conhecer o Bam Bam dessas lutas, que é um garoto que estuda na mesma universidade que ela. Eu acho que universidade, não lembro agora. Mas ele é aquele típico personagem bad boy, que você já julga de primeira, que você sabe que ele tem aquela fama, que ele até impõe medo quando ele passa, as pessoas fazem tudo que ele quer. Ele é amigo da amiga dela e acaba que os dois meio que se tornam amigos. Só que a nossa protagonista não cai nas graças dele. Na verdade, ela super corta ele, assim. Ela diz, não, olha só, tu não vai me levar pra cama, não adianta vir com esse papinho porque eu não quero. E ele diz, não, mas eu não quero te levar pra cama, eu quero ser teu amigo. E aí, claro que a gente não acredita. Mas acaba que eles se tornam sim amigos e, ok. Óbvio que eles têm um interesse amoroso aí, só que eu tenho um sério problema com esse livro. Inclusive é um problema que a Carol, do Elefante Literário, levantou num vídeo dela sobre esse livro. Eu vou deixar aqui embaixo porque eu acho que é bem isso assim que eu queria falar também. Que é essa questão da romantização, do ciúme, da possessividade. Porque ao longo do tempo, inclusive isso quando eles são só amigos, o cara, que eu esqueci o nome agora, começa a ter essa atitude extremamente protetora que a gente consegue interpretar sim como uma forma de se impor na vida da outra pessoa. A protagonista feminina até questiona isso de vez em quando, só que acaba não sendo bastante, sabe? Então isso me incomodou muito e acabou fazendo com que a minha leitura se comprometesse. E aí eu não gostei muito do livro. Inclusive no final tem toda uma treta louca lá que tu não sabe por que ela aconteceu e tu acha que vai ter mais alguma coisa e não tem, ela só aconteceu como um desfecho, acho que polêmico, ou enfim, uma tragédia, e daí eu não entendi nada, só sei que, a galera sobreviveu, tá de boa. O segundo livro que eu li, também em e-book, foi Proibido, de Tabitha Suzuma. Essa leitura já foi mais interessante, a meu ver, porque ela trouxe um assunto tabu que eu achei bem legal. Toda a trama que gira em torno desse tabu é intensa, provoca aí umas reflexões, sensações, e eu já falei bastante desse livro num vídeo resenha que eu fiz específico pra ele, e eu vou deixar linkado aqui embaixo. Lá eu debato um pouco sobre essa perspectiva que eu tenho desse tabu. Vai nos apresentar uma família de 5 irmãos, que é extremamente negligenciada pela mãe e foi praticamente abandonada pelo pai. A mãe, ela gosta de viver mais com o novo namorado dela e investe uma pouquíssima parte do salário dela na família, então os irmãos vivem numa grande miséria. Só que 2 deles já têm uma idade maior, assim, 17 e 16, que é o Logan e a Maya. E eles cuidam de 3 irmãos, um de 13 anos, um de 5 e um de 7, eu acho. E assim, é basicamente os 2 fazendo o papel de pais. E aí nós lidamos com toda a situação super tensa de você ver crianças cuidando de crianças, tendo que abdicar de várias coisas para poder dar o que eles não têm para os irmãos. É bem tenso, é um livro pesado, que mexe assim com a tua cabeça, não é uma leitura tão tranquila de fazer, até porque envolve sim um assunto tabu, que é o assunto do incesto. Daí você aí tira suas conclusões, e se quiser assistir a resenha eu deixei aqui embaixo, qualquer coisa a gente já debate aí. Mas eu preciso dizer que eu achei uma leitura muito interessante, porque me tirou de uma zona de conforto e me apresentou um novo assunto que eu não tinha costume de pensar, então pra mim já vale bastante. Daí, o terceiro livro que eu li foi Crooked Kingdom, da Leigh Bardugo, e meu Deus,
Eu amo essa duologia. Esse aqui foi o final da duologia, que começou com Six of Crows, que tem vídeo aqui também. Se tornou um dos meus livros favoritos. Essa duologia se tornou minha favorita também. É impossível você não se apaixonar ainda mais pelos 6 personagens principais dessa aventura. E aqui tá tudo ainda mais tenso, muito mais desafiador, a gente não sabe em quem confiar, a gente não sabe se as coisas vão dar certo, e isso é uma coisa que eu adoro nessa duologia de Six of Crows, porque eles têm os planos mais impossíveis pra fazer, cada um tem uma função específica que se não for feita vai cagar tudo, e você ainda assim treme toda, assim, mesmo que dê certo, você fica, cara, deu certo, mas vai dar errado agora, eu tenho certeza que vai dar errado agora, porque tá dando muito certo, vai dar alguma merda vai acontecer. Isso traz uma emoção, esse livro é muito emocionante, eu gosto demais. Claro que ele não terminou da forma que eu queria, faltou um negócio, e aconteceu outro que eu não queria, mas enfim, acontece, né? As emoções estão aí para serem vividas. A Libarduga, ela quebrou um pouco meu coração, né? Mas eu amei este livro, eu recomendo demais. Eu não sei se é interessante dar uma sinopse aqui, mas basicamente no final do outro existe uma traição aí, e aí as consequências dessa traição estão aqui. E o nosso protagonista, um deles, né, que é o Cass Brecker, tá querendo se vingar, e aí agora ele vai voltar com tudo, e ele já é, tipo, um trapaceiro barra pesado, então aqui ele se supera e... é maravilhoso. A quarta leitura, ela acaba sendo uma leitura contínua no mês, não é exatamente dentro de uma sequência, né, mas eu não consegui terminar o quanto eu queria ter lido desse livro, que foi It. Ainda tô lendo, tô fazendo a leitura, mas eu sinto que tá ficando mais envolvente. Eu só não tive tempo de ler porque, bom, ele é um calhamaço, né? E eu fiz algumas viagens, eu andei muito pra lá e pra cá em fevereiro, então eu não tinha como levá-lo pra lá e pra cá comigo. Daí eu tive que dar prioridade a outras leituras e não atingir a minha meta de páginas que eu queria ter atingido pra este aqui. Mas não tem problema, porque agora isso vai mudar, então eu vou deixar pra falar melhor dele em outro vídeo. Mas essa leitura tá sendo muito gostosa. Eu recomendo pra qualquer pessoa que tiver um mínimo de interesse nesse livro, ler, porque... Em seguida, em e-book, eu li um livro que eu tava com muita vontade de ler, e aí assim que surgiu uma promoção na Amazon, eu comprei, que foi Nevernight, do Jay Kristoff. Esse livro, ele me surpreendeu bastante. A gente vai conhecer a Mia. A Mia é uma garota de família nobre, dentro desse lugar aí, de Godsgrave, que é a cidade. Só que o pai dela é morto, acusado de traição contra o governo ali. Ela vê essa cena acontecendo. E a mãe dela também é meio que feita de refém na frente da Mia. E a Mia é levada para ser assassinada por homens do governo. Só que ela consegue fugir porque ela tem ajuda de alguma criatura que a princípio ela não reconhece, que vem das sombras, porque a Mia é uma sombria. Esse conceito a gente compreende melhor ao longo do livro, mas não totalmente ainda. Tem um segundo volume pra chegar aí, pra lançar, acho que esse ano. Tô louca pra ler, inclusive. Mas, em Nevernight, nós vamos acompanhar a natureza da Mia enquanto assassina e o desenvolvimento dela, porque ela tem uma vingança muito grande, assim, pra alimentar dentro de si. E quando ela é adotada por um tipo de mestre, ela acaba se envolvendo aí com uma escola de assassinos e ela cria um destino de assassina pra ela. O legal desse livro é justamente isso, essa escola de assassinos, todo o caminho até lá e o que acontece lá dentro, as provas, os professores, as encrencas, tem traição, tem mistério, tem sexo e violência explícita, então eu acredito que tá mais pra uma fantasia adulta do que uma fantasia jovem adulta. E tem várias aventuras e mistérios também. Isso é bem legal. Pelo menos pra mim, eu gosto muito de intriga e eu adoro essas coisas de assassinato, de academia de assassinos e etc. Só que eu gosto nesse nível, de Nevernight. Porque eu li, né, a Trono de Vidro e pra mim, a Celina podia ser a Mia. E aí ia dar certo. De qualquer forma, Nevernight tem personagens muito interessantes, tem uma consistência dentro do que o autor criou pra este mundo. Tem coisas que não são resolvidas, é claro que eu queria que certas coisas tivessem sido respondidas antes, porque eu acho que tem a perda aí de um personagem que eu queria, né, mais contato com ele, então senti meio que, eu espero que o próximo livro cubra um buraco de dúvidas que esse livro surgiu pra mim, a partir desse personagem. E a Mia também, a gente vai descobrindo com ela o que ela pode fazer, do que ela é capaz. Então é bem legal. E tem também uns lances de estratégia por trás das tarefas, das provas, das aulas. Eu gosto bastante, eu não posso mentir. Em seguida, eu li um livro que, gente, eu li, olha só,
presta atenção. Eu tava viajando e era uma viagem de 4 dias e um deles eu basicamente passei lendo este livro porque eu não consegui largar. E eu tô falando de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, a maravilhosa Colleen Hoover. Como eu tava com saudade de ler um livro da Colleen Hoover. Sabe aquela autora que te destrói? Tudo que ela for escrever, ela sabe que tu vai sair triste? Pronto. É a minha relação com a Colleen Hoover. E esse livro não é pra menos, né? Ele é um livro impactante pra caramba. É um livro que te leva pra uns altos e baixos, assim, que tu não... Eu chorei no meio do hotel. É difícil de ler esse livro. Principalmente porque a perspectiva da nossa personagem, a Lily, ela é muito sensível a tudo que acontece. E nos passa com uma realidade, assim, forte, sabe? Eu consigo ver toda a sensatez das dúvidas, a consistência das decisões, as inseguranças, as decepções, porque esse livro, meu Deus do céu, como a gente se decepciona. Mas não pela qualidade, mas pelo que acontece aqui. Porque você se apega até aos personagens que machucam a Lily, sabe? Como é que essa autora consegue fazer uma coisa dessas, né? Aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a personagem Lily, que cresceu numa família com uma realidade um pouco conturbada. Um pouco não, né? Perturbada pra caramba. O pai dela era violento com a mãe dela e ela sabia disso, ela presenciava isso de certa forma quando ela tinha 16 anos. E aos 16 anos a gente vai saber que ela conheceu um garoto que estava em uma situação tão ruim quanto a dela, né? Talvez pior, dependendo do ponto de vista. Eles meio que se apoiavam. Eu não vou falar exatamente como é essa relação deles, porque foi muito gostoso descobrir. Até porque a primeira coisa que ela fala, assim, a primeira fala dela sobre isso já te causa uma curiosidade, é uma coisa que te prende, só vai ser falado lá um pouquinho mais na frente, então, né, valeu. A Lily mais velha, de 23 anos, que é a que gere todo esse livro, assim que sai do velório de seu pai, que é como começa o livro, ela vai pro telhado de uma casa aleatória pra poder ter esse momento de reflexão, de pensamento, retrospectiva, enfim, né, um sentimento dela com ela mesma, um hábito dela. Só que ela vai logo no telhado de uma casa de um cara, e esse cara está tendo um ataque de raiva na varanda. E aí ela observa aquilo e fica... E aí ele percebe a presença dela ali, e os dois têm um diálogo bem sincero. Porque afinal, né, você tá ali com um desconhecido, provavelmente você nunca mais vai ver ele na vida. Por que não ser sincera, falar, desabafar e, enfim, o cara também não deve estar tão bem. Então é interessantíssimo esse diálogo. Então a gente fica assim com gosto de quero mais, mas eles realmente não trocam contato, só vazam. Claro que o destino vai fazer com que eles se encontrem mais adiante, mas a Lily não vai só encontrar este rapaz que ela conheceu lá no telhado. Ela vai encontrar também o garoto que ela conheceu aos 16 anos, que também estava num contexto bem complicado. Conflitos. Nós temos deduções, nós temos ciúmes, nós temos muita coisa aqui que parte de interpretações também. E mexe muito com o nosso julgamento, pelo menos pra mim, assim. Só que as coisas começam a ficar muito tensas, porque a partir desses sentimentos negativos, pessoas tomam atitudes que podem ser bastante violentas. E, nossa, esse livro é fantástico. Ele traz essa temática importantíssima sobre a violência contra a mulher e a gente acaba se envolvendo de uma forma muito diferente. Assim, pelo menos eu não esperava me envolver da forma que eu me envolvi com os personagens, com o que aconteceu, com os passados, com os futuros. Meu Deus, com certeza eu vou fazer uma resenha sobre ele esse mês ainda, então não vou falar muita coisa, vai ser com spoiler. Então, se você quiser ver essa resenha, seria legal se você ler esse livro. Eu recomendo muito, virou um dos meus favoritos, o favorito que eu tenho de Colleen Hoover. É o meu favorito, virou favorito agora. O último livro que eu li em fevereiro foi um livro que eu tava enrolando pra ler, mas daí quando eu soube que alguns booktubers aqui iam fazer um vídeo falando sobre ele, eu fiquei interessada, até porque era um livro que eu já queria ler, e aí eu fui ler e li rapidinho, porque eu gostei bastante, que é O Ceifador, do Neal Shusterman. Bah, como é que eu começo falando deste livro? Existe um mundo, certo? E nesse mundo, os seres humanos superaram milhões de tecnologias e inteligências e, consequentemente, superaram a morte. E aí você me pergunta, nossa, mas como é que isso é possível dentro de um universo de ficção? Não, é possível. Porque o interessante deste contexto é que existe um tipo de inteligência que é a... Putz, eu sempre esqueço o nome desse negócio. Existe a Nimbo Cúmulo, que é como se fosse uma grande nuvem, onde tudo é acrescentado, ela tem
ela sabe tudo o que acontece em todos os lugares, é como se não existisse mais aquele sistema de governo, é tudo a Nimbo que toma conta, tudo é controlado por ela, e então existe toda uma harmonização, não existe mais crime, não existe doença, sabe? Não existe corrupção, porque a Nimbo, ela acaba com tudo isso. Não existe mais nível de pobreza extrema, não existe. Eu também acho isso uma distopia muito louca, eu não consigo nem imaginar um mundo assim, pra tu ter uma noção. Mas a única coisa que tá acima da Nimbo são os ceifadores. No caso, a ceifa. Os ceifadores são nada mais nada menos que pessoas que coletam vidas. Por quê? Se o ser humano superou a morte, como é que vai acontecer para controlar o crescimento populacional do mundo? Os ceifadores estão aí para resolver esse problema. Então o que eles fazem? Eles selecionam pessoas dentro aí de uma seleção que seja justa, equilibrada, né? E coletam essas pessoas, então eles basicamente matam essas pessoas e elas não têm mais como reviver. Então, assim, um ceifador entra no lugar, todo mundo já fica assim, não passa nem o Wi-Fi. E eles conseguem tudo que eles querem, mas tem toda uma política, tem regras para os ceifadores, para eles não abusarem desses poderes. Lembrando que os ceifadores também são seres humanos. Então, assim, né? A gente vai conhecer dois personagens, a Citra e o Rowan. Eles são levados ao encontro a partir de um ceifador, o ceifador Faraday, que é o primeiro ceifador que a gente conhece. E a partir disso, eles são selecionados por esse ceifador para se tornarem aprendizes e competir para conseguir o anel e se tornar um ceifador. Eu achei esse livro muito legal. Tipo, eu realmente achei muito legal. Porque ele tem personagens legais, um conceito legal, uma construção cuidadosa, ele tem aventura, ele tem personagens que são malvados, tipo, tem um vilão, e esse vilão é tenso. Tipo, eu fiquei muito tensa no primeiro momento que ele apareceu. Então é muito legal, tem uma movimentação, tem segredo. Então deixa aí a recomendação do Ceifador, de Neil Shusterman. Então é isso, galera! Falei aí sobre todos os livros que eu li no mês de fevereiro. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha. E se você tiver alguma coisa pra falar, pode falar aqui nos comentários, certo? Então até o próximo vídeo e até lá, boas leituras!